A primeira pergunta é do Henrique Pereira. Existe uma quantidade de pólen e água para analisarmos a morfologia dos grãos de pólen? Existe uma quantidade de. Existe uma quantidade de pólen e água para analisarmos a morfologia dos grãos de pólen? Não, não existe, não, grãos de água, não. A gente. Pólen em água. Em água. Isso existe. Se pode pegar água e concentrar pólen. Isso é possível. Nós, por exemplo, fizemos agora, tem uma tese que vai ser defendida agora, que a minha orientanda, ela examinou água de bromélia. As bromélias captam água, né? Dentro das bromélias, entre as folhas, tem uns tanquezinhos, e você tem um reflexo até de plantas da vegetação em volta. Isso foi feito numa restinga no norte do estado do Rio, perto de Macaé, e tem dentro de água, você encontra, por exemplo, de bromélia, ou mesmo em águas mais paradas, né? Não em rios, assim, aí o volume de água é muito grande e o pólen é muito pouco, mas os rios, por exemplo, transportam o pólen e sedimentam em outro lugar. Então, foi uma dessas perguntas que tocou nesse assunto. O pólen, então, fossiliza, ele é aterrado, enterrado na terra, e compactado, e com pressão, pressionado, esvazia, fossiliza, e é preservado. E a gente estuda isso, então, por testemunhos, por perfurações de solos, pega extratos, elimina todo o material mineral, etc., e concentra o pólen e estuda, então, a morfologia dele e pode reconstituir a vegetação que existia em tempos passados. Nós mandamos material, um pouco do material lá para fazer a datação, para saber a idade desse extrato que a gente examina, ou para os Estados Unidos, ou no Sena, em Piracicaba, também fazem. E aí a gente sabe a idade, e pelo pólen a gente reconhece as plantas, a maioria das plantas, e então é possível reconstituir a vegetação naquele tempo, né? Então, isso é um trabalho. Agora, o pólen atual mesmo é em água de bromélia, é muito bom, ou então vamos dizer, laguinhos ou derivados de rios ou poças grandes de água que servem como coletores, você consegue ver. Sem, o atual, né? O fóssil sempre pela perfuração em lagos, tem muitos trabalhos. É isso. Rogério, alguma coisa? Não, não, é porque eu Não, acho, é isso. doutora, eu acho que ele perguntou, talvez fosse Água, assim, óleo em água, que na tem. hora que ele vai preparar a amostra para fazer análise Preparar? clínica, Mas aí centrifuga, joga água fora, só para limpar e isso que concentrar. eu acredito o seguinte, o certo é ele pegar o livro, dar uma lida, que lá tem tudo isso, Lá no mostrando livro quais está quantidades escrito. que deve ser utilizado. Bota no Google, bota o título do É, livro e ele aparece. aparece lá. Outra? Próxima pergunta. Eirisu, gostaria de saber como é a preparação para a análise do geoprópolis e própolis de abelhas nativas. A preparação própolis de apis, ou geoprópolis de abelha sem ferrão. Aí eu tenho um protocolo, trabalho publicado no livro ainda não tem isso, isso foi É, logo, foi depois, foi, a gente não fazia ainda, mas aí tem que fazer a cetólise, porque própolis, geoprópolis tem muita resina, tem cera, isso tem que ser tudo eliminado. Então, a gente macera um pedaço de própolis, eu uso, acho que meia grama, se não me engano, meia grama de própolis, 5 gramas seria muito, não, acho que é um pouquinho, 5. Bom, macera, etc., tritura, e depois aplica a cetólise, joga em cima logo, está seco, né? Não precisa ácido acético, bota em cima anidrido acético, ácido sulfúrico, esquenta em banho-maria, vê se não explode, e depois limpa, lava com ácido acético de novo e faz a lâmina. Então, essa resina, a cera, é tudo eliminado,
dissolvido na mistura de acetólise, e você tem as lâminas, e dá para estudar, e é o reflexo da vegetação onde foi colhido o material desse própolis. Né? Então, uma coisa a lembrar, doutora Paz, que a senhora falou aí agora, é que o pessoal está fazendo análise de geoprópolis ou própolis, ele tem que entender que não quer dizer que aquele pólen que está ali é o que deu a própolis, a resina, a abelha, não. Aquilo dali foi exatamente, como a senhora disse, dá uma visualização do que existe na região. Mas não se garante. Um exemplo é a própolis vermelha, quando se faz análise, que a própolis vermelha é originária da larva lá que fura o caule e exuda aquela resina. E, no caso, ela exuda o ano inteiro, só que a planta só floresce em setembro, outubro. Então, não tem condição de saber, através do pólen, que agora tem uma ideia da vegetação, inclusive, durante os meses. Quais são as vegetações que estão florindo, as espécies vegetais estão florindo durante os meses, né? Então, lembrar isso das pessoas, que não quer dizer que o pólen que você achou lá é a planta que está dando a resina, não, está produzindo a resina, não. O pólen é uma contaminação da própria colmeia e da resina que grudou nela, né? Vamos, Tamara. Próxima pergunta é da Danusa Pires. Professor Rogério, qual a abelha brasileira mais comum polinizadora da flor noturna de pitaia? Olha, pelo que eu tenho visto, a pitaia ela é polinizada principalmente por morcego. Eu tenho um mundo de pitaia aqui em casa. Ela abre à tardinha. E aí, no caso, as abelhas que têm polinizado, o bicho que tem polinizado são os morcegos, né? Talvez até marimposa, que eu não sei. Mas pelos estudos que eu tenho visto, que eu plantei muita pitaia aqui, os morcegos é que têm sido efetivos. Agora, existem uns trabalhos agora de abelhas noturnas. Inclusive, teve uma live essa semana no Grupo Insecta sobre isso, e mostrando algumas abelhas que atuam. Só que o que eu vejo aqui, de manhã, quando eu acordo, que a flor já está quase fechando, geralmente tem muito arapuá. Aí todo mundo de Arapuá polinizou. Não polinizou porque quando eu morava lá, que eu tinha lá em Salvador, eu plantei pitaia e não frutificava, e as arapuás só ficavam junto dela, ou pegando pólen, etc., mas não chegava a polinizar. Então, não é porque a abelha está lá coletando pólen que ela está polinizando, ela está aproveitando, como eu disse, a relação, a pitaia deve ter um problema que eu falei, igual do maracujá com as arapuá. Ela simplesmente vai lá roubar o pólen. Então, eu acredito que a polinização da pitaia é feita assim. Lá na Tailândia, eu vi que foi através de pessoas, como a doutora Bart disse. Lá o pessoal é que polinizava. Agora, alguns lugares, eles faziam torres para criar morcego, para você polinizar as pitaias lá naquelas baixadas lá da Tailândia. E eu vi lá na Amazônia, tem uma convolvulácea, uma trepadeira, e a flor tem um tubo grande, e a abelha não consegue entrar, pegar o néctar. Então, tem a abelha cachorro, algumas abelhas sem ferrão, elas mordem, mordem a base da flor para poder chegar no néctar. A flor é furada, então ela não poliniza. Ela fura a base da flor para pegar o néctar. E a apis depois vai lá também e pega o néctar, pega o furo logo, aproveita. Mas então não tem polinização. Eles estavam vendo isso, porque não dava semente. Hipomeia cavalcante. Foi uma hipomeia vermelha, muito bonita, né? E todas as flores mordidas na base para tirar o néctar, mas não polinizavam. Próximo. Tarcísio Duarte. Boa noite, professora Bart. Há algum curso no Rio que possa capacitar as pessoas para aprender a trabalhar com palinologia? Não tem, infelizmente. Eu, na minha vida, não consegui montar, porque as instituições não tinham interesse nenhum nisso que a gente faz, infelizmente. Formei muita gente, mas eu dei curso durante muitos anos, mas agora estou só na geologia, e nós não temos gente, não tem bolsa, não temos, infelizmente. Tá, desculpa. Então, ir para treinar, eu sou em São Paulo, aí eles ainda têm no Instituto de Botânica, de vez em quando, tem ainda um curso de preparo de mel. Né? Está muito, essa parte técnica de pesquisa básica está muito abandonada, né?
Doutora, eu em 90, acho que não foi depois, foi em Pindamonhangaba, que a senhora fez um curso. Pinda, foi, Eu me lembro que foi. tinha aqueles cursos anuais, né? Não é? Com a Itelvina, dava curso, Exatamente, né? eu dei curso O lá primeiro também. curso foi eu, o professor Marquini, um bocado de gente que Marquine, Augusta, era o pessoal antigo. Agora, quem dá curso, eu não sei se o Francisco, na Bahia, dá curso. No Rio de Janeiro não tem Não, nada. não, Francisco tem muito trabalho, é muita coisa. Essas universidades, então é muita É, coisa. Os meninos lá estão lá, a universidade está lá. Eu também tenho visto que faz ele tese. atende todo mundo. Agora, infelizmente, não tem condição. Como lá na UFRB, com o professor Alfredo e o professor Geni, também eles tentam, mas é complicado, porque ele tem outras atividades para fazer. Não dá para ficar, né? Meio complicado. A próxima pergunta é do Wagner Torres. Após a colheita e a fermentação causada pelas secreções salivares das abelhas, o pólen se transforma e é consumido por elas, mas nem todas as partes do pólen, como a exina, é aproveitada pelas abelhas. O que acontece com essas substâncias? Ficam no pote? São descartadas pelas abelhas? A exina ela não aproveita, porque essa é dura, fossiliza, não tem nada de nutriente. Ela usa o conteúdo, não é? E na fermentação, o conteúdo é meio liquefeito e sai de dentro, e a exina permanece vazia por dentro, né? Então, o Rogério tem uma coisa Foi para o que eu expliquei aquela hora, a parte explicou, né? digestiva. Como o doutor Abate falou aí, as abelhas conseguem retirar o conteúdo devido à utilização de enzimas, né? E Que que a ela não água, né? consegue quebrar, Matando. ela não consegue Não quebrar a quer, enzima. não. Aí, nesse caso, o que acontece? Isso aí, essa peptida sai, no caso, nas fezes, como a gente falou, né? Sai depois no material que está. A gente consegue ver lá no intestino da abelha a presença dela e ela sai posteriormente, como um material que não é digestível, porque ele não digere o material que forma aquela. Aí, elimina esse material não digestível, né? Mas ela precisa de água, tem que hidratar o pólen, que tem a entina, né? E que ela hidrata, e pela abertura do pólen já pré-formada, sempre, né? O conteúdo sai, aí ela alimenta-se com aquilo e elimina a exina, né? Inclusive, ela faz a questão da germinação, né? Do grão de pólen ali, aí influencia por causa exatamente dessa questão da água, açúcar, etc. O Jefferson Primo pergunta: como esse pólen armazenado, lacrado, é considerado lixo? Em certo momento deverão ser retirados durante o manejo? No caso aí foi o que eu expliquei. Eu não considero, a gente explicou novamente, eu vou falar. Existe pólen que é lixo, que fica ali no final do pote, que a abelha não conseguiu consumir tudo, ou então chegou uma carga de mel, ou então as abelhas colocaram algum lixo. Mas a maioria do pólen é utilizado pelas abelhas. Depois da fermentação, ela retira o conteúdo junto com ela traz tudo. Ó, queria explicar que ela vai lá, pega aquele material todo, não dá para ela separar pólen de conteúdo, é difícil, ela não tem, meu aparelho bucal dela, não acredito que consiga. E daí o que vai acontecer? Ela vai lá, pega aquilo dali, aí leva no caso, para, como eu expliquei, as larvas geralmente utilizam mais o pólen do que o adulto. Então, consequentemente, ela consome aquilo, o adulto, por exemplo, ela vai lá, consome. Aí, quando ela, por exemplo, uma campeira, ela consome mais mel do que pólen, porque ela precisa voar, ela precisa de energia. Então, ela consome um pouquinho, absorve aquilo tudo, que o pólen é minúsculo. Então, passa pela parede bucal da abelha, tanto que está presente no intestino da abelha. Então, a gente precisa discernir essas coisas. Eu não concordo, pessoalmente, até que se prove em contrário, de que aquele material é lixo que não se utiliza. Ao contrário, esqueci de falar aquela hora, de que a gente tem usado isso, o pólen que a gente pega ali, a gente usa para o gourmet, o pessoal gourmet usa. E é pólen velho, novo, está lá. O que está. Aí pergunta-se, como você vai detectar que o pólen está ruim, é bom se é um produto fermentado? Aí teria que fazer uma análise se existe micro-organismo que contamine. E normalmente o pólen não tem grandes micro-organismos devido à acidez e o pH. É igual o mel. A doutora Bate falou do mel aí, a presença de bactérias, etc. Mas constantemente a gente observa que no mel é levedura,
e que apresentem bactérias e outros micro-organismos, eles não estão ali agindo na pessoa. Ao contrário, ou é má higiene de um lugar, certo? Ou então é questão de que ele está ali inato, certo? Ou parado, né? E, nesse caso, o pólen é a mesma coisa, é um produto fermentado que tem muita levedura e um pH. Repare que o pólen é muito azedo, né? Como diria, ácido, né? E com isso aí, a gente nota que a acidez é muito alta, o pH é baixo, isso já dificulta. O percentual de água é menor, certo? A atividade de água, e também, apesar de ser no samburá ter mais do que no pólen apícola, claro, mas mesmo assim, devido às condições físico-químicas, podem contribuir para não ter essas contaminações. Agora, o pólen todo ele é utilizado. Eu insisto, porque eu vejo isso na prática aqui, contei o caso das abelhas, e que aqui na minha Zona Sul, elas usam tudo quando é época de escassez, que é o final do ano, geralmente, escassez, elas utilizam tudo. Ela não vê e joga fora. Precisa mais pesquisa. Pessoal, só avisando que são 9 horas. Tem muitas perguntas. A gente só vai falar as perguntas até 9h30, tá bom? A próxima pergunta é do Antônio Carlos Lanner. Quando fornecemos pólen às abelhas sem ferrão, pode-se fornecer este mel in natura, creio que seja pólen, né? Pólen in natura desidratado, ou é necessário acrescentar mel a este pólen? Olha, na verdade, o que tem acontecido é o seguinte: as pessoas, devido à criação que está ampliando bastante, aí tem faltado pólen. Então, o doutor Trabalho falou nesse instante, já está aí um problema que já está aí tendo nessas zonas urbanas, é que apesar de ter muita planta de néctar, de pólen não tem tanto. E aí tem as jataís, como aqui na Bahia mesmo, tem morrido por falta de pólen no meio do ano. Então, que é proteína. A gente tem utilizado o quê? A gente tem utilizado da pólen. E se dá pólen, da Apis mellifera. Hoje existe um fato assim, de que a Apis mellifera, ela, no pólen dela, tem presente alguns micro-organismos, dentre eles o Melissococcus pluto, se eu não me engano, e que causa podridão europeia, e que tem causado problemas nas abelhas sem ferrão, porque as abelhas sem ferrão nunca teve contato com essas coisas, certo? Mas não quer dizer que todo pólen de abelha com ferrão seja contaminado com isso. Agora, uma coisa é certa, esse micro-organismo ele é muito comum, porque eu tinha isso muito nas apis lá. E é fácil acabar com ele, assim, isolar o efeito dele. Então, no caso daí, a gente tem feito o quê? A gente tem utilizado hoje promover a plantio de plantas que produzam pólen. Quer ver um exemplo? Uma planta maravilhosa? Chama-se assim, urucum, planta brasileira fantástica. Floresce 2 vezes ao ano. Usam muito a Ora pronobis, que também é polinífera, mas a floração um dia só e vai dar várias florações, mas ocupa muito espaço, e o urucum não. E tem outras espécies vegetais poliníferas, como as mirtáceas do grupo das eugênias, como as pitangas, por exemplo. Então, vamos plantar, em vez de estar dando produto, né? Mas, se você quiser dar um produto, hoje eu utilizo o próprio pólen de, por exemplo, eu pego o pólen de certas espécies, como escape trigona, que produz muito, e uso para a alimentação das outras, secando, às vezes. Né? Então, e misturando até com mel para fazer o bombom de pólen que se utiliza. Então, o perigo de usar o ápice é porque tem surgido alguns problemas com esses de doença, mas eu quero ressaltar que nem todo pólen de ápice seja contaminado, porque eu uso aqui do Márcio, por exemplo, e nunca tive problema nenhum. Hoje eu reduzi, porque o custo está maior, estou usando da escape trigona. Uma ideia é você criar uma abelha, se tiver um produto muito pólen, como iraí, escape trigona, até tataíra, tudo você achar aí, vai dando pólen a ela lá. E as abelhas têm aceitado, ainda mais com mel. Tá certo? Sim. O Jefferson Primo pergunta: existem meliponicultores que não usam pólen de apis em meliponíneos por alegarem a possibilidade de transmissão de doenças. Isso realmente Essa eu acabei de falar. Acabou de falar. Porque, e a pergunta, como é? É porque ele fala sobre processo químico. Mas tudo bem. O Adailton Gonçalves pergunta: o que pode conter no pólen que se considera inadequado para a alimentação de nossas abelhas sem ferrão? E aí ele cita o problema da cria pútrida em alguns estados do Brasil. Foi o que eu expliquei, acabei de explicar, de que o que é que tem? Tem um micro-organismo. Essa criatura, se eu não me engano... É o quê? Bactéria ou Não, é uma bactéria. Bactéria, né? Aí o que acontece? O que está ocorrendo?
ela é uma bactéria, por exemplo, em 1985, quando eu criava a apis, é muito comum, chamava cria pútrida europeia. E aí, o que acontece? Era muito comum. O que acontece? A abelha, quando faz, aí, pega o samburá que está lá e alimenta a larva, aí começa, a apis alimenta porque não fecha, né? A abelha não fecha o casulo. Então, nesse caso, quando ela alimenta, aquele micro-organismo passa e causa a mortandade da larva, principalmente, certo? E aí, o que tem ocorrido? A gente resolveu isso com problema de genética, ou seja, selecionava a rainha que não foi atingida. E na apis eu resolvi isso tranquilamente, certo? Já no caso da abelha ferrão, começou a surgir agora devido ao aumento da quantidade de abelhas que estão sendo criadas, né, de colônias, e nesse caso também com a alimentação de produtos vindos de apis. Esses produtos não só foi em São Paulo, foi no Espírito Santo e agora no Rio Grande do Norte. Então, vários lugares têm aparecido esse problema e tem que ser feito o trabalho. Inclusive, vai ter um fórum internacional para a criação de abelhas no dia 29 e 30, promovido pela CBA, que está lá uma mesa redonda só sobre isso, com o pessoal de fora, né? E o pessoal daqui. Inclusive, a doutora Érica deve estar lá, que foi ela que fez as análises lá em São Paulo do caso aí do Espírito Santo. Certo? E nesse caso daí mostra isso, que foi a bactéria que atuou em matar a larva, mas não chegou a matar, inclusive tem abelhas que não foram atingidas, mas atingiu grande parte devido à bactéria que estava no pólen de apis. Né? O Gabriel Henrique pergunta: quais informações podem ser perdidas ao realizar a cetólise nos pólens coletados diretamente das curbículas? A cetólise, principalmente os fungos, como eu falei, os fungos, muitos não resistem, bactérias também. No pólen não é tão perigoso, é mais no mel. A contaminação no mel você perde mais informação do que nas bolotas que a abelha colhe. Então, a cetólise no mel destrói mesmo, principalmente sujeira também, contaminações, a cetólise destrói. Quando ela coleta o pólen puro, ela não tem tanta coisa para destruir, é menos contaminado. Eu tive um pólen em mel, também em pólen, que a abelha coletou um esporo de fungo, erisífero. Ele cresce sobre folhas e também cai no solo, não sei o quê, é aquele que mata as bananeiras, que ela entope os vasos das bananeiras. E esse fungo, quando aparece, não é nada bom, né? Então, quando aparece isso, tanto em bolotas como em mel, é aconselhável tirar o apiário daquela área, né? Então, isso vai, no futuro, aumentar essa contaminação, principalmente por esporos de fungos. E determinar a espécie de fungo, às vezes, é muito difícil, porque o fungo faz um ciclo complicado, que tem vários tipos de esporos, a mesma espécie, não só um tipo, vários. Então, é um trabalho meio complicado, mas se deve se evitar. Se achar fungos, esporos de fungos estranhos, tem que tomar cuidado, como se diz. Próximo. Próxima pergunta é do Silver Jonas. Sabem de algum artigo com sensorial que discute essa questão polifloral, monofloral e culinária gourmet? Artigo? Não me lembro, não. Onde tudo isso aí? Não, artigo... Não, na verdade, qual pólen utilizado, né? Eu não vi nenhum artigo sobre isso. Eu estou aqui com material, inclusive tem exatamente esse trabalho que a gente tem feito da sensorial. Só que sensorial de pólen é pouco feito, normalmente. Pouca gente faz. A gente fazia no Insecta lá, aí existem uns trabalhos do Insecta. Eu acho que tem um no Insecta, se eu não me engano, que a turma fazia quando nós fazíamos curso. Aí nós pegávamos e fazíamos sensorial de mel e de pólen, de samburá. E com isso o pessoal provava. E aí eu me lembro que, eu não sei se foi a Samira, uma da menina lá, fez o quê? Fez um resumo, alguma coisa que está na revista Magista, na certa. E, nesse caso, tem alguma coisa sobre isso, Silvia, mas, na verdade, não tem um artigo assim mostrando... Um artigo assim... O sensorial de samburá é meio complicado, não tem. Você tem até sensorial de pólen, de apis, né, que eu já vi algumas coisas, mas sensorial
E ligado ao mercado gourmet, nós só temos informações. Então, os chefes gourmet, quando vêm, eles sempre provam. Lá em São Paulo tem uns restaurantes especializados, Mas preparam. não tem um trabalho. É. O Marcelo Alexandre pergunta se o pólen do ninho é tóxico. Em princípio, não. Olha, é o seguinte, nos estudos que têm sido feitos, tem a tese, e que já tem um artigo até, do pessoal lá do Ceará, do Sobreno, e que fala, é muito bacana, que ele mostra os efeitos, no caso do ninho, né, nas colônias, e também fala sobre o problema de quem é tóxico. Então, todo mundo acha que o néctar é tóxico. E essa semana, o professor Breno, fazendo uma live aqui, o pessoal da Repol, ele explicou isso, e ele disse que, na verdade, a planta é tóxica, só que a quantidade de princípio ativo do produto, no néctar, no pólen, varia. E a gente tem observado que, quando se faz os inseticidas à base de ninho, se utiliza folhas e frutos, que é onde está mais concentrado o produto. Já no pólen, no néctar, está menos, mas o pólen se mostrou mais, pelo que eu vi, pelo que eu entendi. Agora, por exemplo, é interessante que se vende o mel de ninho. Só que foi o que o professor Breno falou, exatamente. Ele disse assim, olha, o mel de ninho, é o que o doutor Abad também deve dizer, não se prova que só tem pólen de ninho. Provavelmente tem outras contribuições polínicas lá e que não causa esse problema de causar intoxicação na pessoa, porque é um produto, um princípio ativo usado para inseto. E que, nesse caso, as abelhas foram lá e coletaram o néctar. E fez o produto, mesmo que não seja só pólen de ninho que está lá dentro, certo? Ou néctar de ninho. Eu recebi uma vez amostras, foi da Venezuela, nos bons tempos da Venezuela, que foi, tinha uma colega minha que trabalhava lá, e o pessoal foi internado, várias pessoas com problemas de estômago, de intoxicação, e mandaram o material acho que era mel, para mim. Eu fui ver, não tinha nenhum pólen de alguma planta que se desconfiasse que fosse tóxica. Depois eles rastrearam aquele caso e não foi o mel, não foi pólen, foi outra coisa que eles comeram e acho que uma maionese estragada, um negócio desses, era bactéria. E o interessante é que esse trabalho que eu falei, o pessoal pode ler, tá na internet aí, só colocar pólen de ninho Ceará que aparece. E daí o que acontece? Ele mostra isso, que houve um problema com as abelhas devido ao pólen, etc., mas na caatinga, principalmente. Mas que depois as abelhas utilizaram aquele pólen na nutrição da larva e o enxame cresceu. Então, é interessante que ele pode causar um inseto, que é um princípio ativo inseticida, inseto e abelha é um inseto, e pode causar principalmente nas regiões secas. E realmente o pólen pode conter um conteúdo maior desse princípio. E os agrotóxicos na pulverização? Aí é outro caso. Por exemplo, a senhora está falando uma coisa que é recorrente hoje em dia. Muitas vezes existe agrotóxico lá que foi, por exemplo, uma colega lá, a Aline, fez lá de Petrolina. O trabalho mostrou que naquela região dela ali, próximo a Petrolina, tinha alguns apiários que estavam sendo contaminados, e que no mel tinha esse princípio. Tinha exatamente princípio ativo, né? E pegou o mel da Chapada Diamantina e fez e mostrou como testemunha que não tinha problema nenhum. Então, comparou os dois. Esse local que ela fez lá em Petrolina deu problema com agrotóxico. E tem uma fábula que conta assim, que tem uma vez chamada Vambora, o feiticeiro que chama, e que diz que a pessoa, quando toma o mel dela, não pode dizer depois vambora. Porque se disser vambora, cai duro. Então, são fábulas que acontecem no popular, né, que o pessoal normalmente é por outro fator, por um outro fator, como a doutora Bate contou, e diz que é o mel. E muitas vezes não é o mel. Agora, claro, se você tomar 1 litro de mel inteiro, você vai ter problema. Com essa acidez. E com açúcar, vai ser muito açúcar. Então, é preciso ver o caso como foi. Mas hoje, uma das coisas recorrentes é o agrotóxico que tem. Agrotóxico, né? Ele entra no mel, né? Principalmente nessas áreas de cerrado, que estão muito plantando esse soja, essas culturas. Soja E quando se aplica de avião, é pior ainda. Pois é. Então, são situações assim. Vamos lá, Maria. O Vinícius Souza pergunta: vocês têm uma listagem de pólens que podem nos disponibilizar, mostrando as espécies de abelhas sem ferrão que mais visitam essas plantas? Temos uma coleção desse pólen? Uma listagem de pólens. Existem vários trabalhos, mas muito trabalho na internet aí mostrando as espécies vegetais. Listagens tem muitas.
Tem aí, ó, você pode ir, tem trabalho, como os que eu mostrei aqui, que está mostrando as abelhas que estão coletando. A gente mesmo, lá na página, tem alguns trabalhos mostrando isso a partir da análise polínica. Existe um livro aqui, do professor Francisco, que eu já passei para a Medina aí, e esse livro é muito bacana, porque ele fez um trabalho na região da Bahia, ele e o Paulino fizeram um trabalho na região da Bahia, mostrando as espécies vegetais e o que tinha dentro do mel, né? Então, o que ele achou dentro do mel? E isso é uma ajuda grande para nós da Bahia, que podemos mapear, ou zonear a produção apícola e Bahia. agropecuária da Bahia. É, Então, você tem em cada estado, a doutora Abs tem muito trabalho lá no Amazonas, a doutora Bart tem trabalho aí, o aquele pessoal meu livro, da Catarina tem muito trabalho na internet falando das espécies de abelha sem-ferrão e quais as espécies vegetais que foram encontradas dentro do mel delas. Tem muita coisa na internet. no meu livro também tem plantas que são mais procuradas, no caso da apis, né? Não é outra aí, classificado assim, agrupado pelo interesse, que eu achei mais no mel ou achei pouco no mel. Assim. Mas no Brasil todo, aquele livro era do Brasil todo na época. Tem um site chamado Repol, se eu não me engano, acho que é A Repol. RCPOL, A da Recepol, Cláudia Inês. uma vez, entra lá na Recepol, tem muito livro grátis, RCPOL. tem muita coisa boa lá e grátis que fala só de pólen. Então, vocês podem... Mas é tudo acetolizado, né? Tudo acetolizado. Agora, pelo menos, ele tem uma informação dos Mas pólen. é uma informação, numa Então, aí, lá na Recepol, eles têm... Usa também para identificar, é RCPOL. Outro? A próxima pergunta é do Meliponário Piabetá. Ele pergunta se as obreiras colocam a mistura de bombom de soja, fubá e açúcar para as larvas, se elas consideram que isso seria uma substituição para o pólen. O Meliponário Piabetá ainda diz que ele põe, e que as abelhas consomem bem esse bombom. Eles fazem esses bombons, né? Para proteína, né? O que eu noto é o seguinte, as pessoas... Várias receitas. A gente tem focado aqui, uma das coisas é o plantio de espécies vegetais. É o principal. Sem planta não tem. Bom, Segunda coisa, mas se não tiver jeito, tem que alimentar. A gente não... Eu, por exemplo, acho um desperdício de tempo. O cara gasta tanto tempo para fazer um produto baseado nisso aí. Porque existem opções hoje muito mais viáveis. Porque eu trabalho com economia. Então, logicamente, eu tenho que analisar o que é viável. Então, quando a gente tem 400, 500 caixas, a gente tem que pensar o que é o custo, certo? Quando você tem uma, duas caixas, você dá chocolate, o que você quiser para a abelha. Mas quando você tem muitas caixas, você tem que pensar o custo. E quanto a isso, fazer isso leva tempo e gasta muito, é custoso. É melhor você praticar plantar. Se você tem muita caixa, tem que fazer pastagem, porque o criador de abelha no Brasil ele tem um mau hábito de viver do extrativismo, ou seja, de só explorar o que já existe. Ele em nenhum momento faz pasto para a abelha, e a criação é zootécnica, ou seja, precisa se fazer pasto. Agora, se você tem 2 ou 3 caixinhas, aí é claro, mas você pode contribuir plantando sua calçada, plantando nas áreas degradadas, fazendo, como eu tenho visto nos grupos de WhatsApp, todo mundo plantando aí, né? Então, eu aconselharia que antes de usar esses negócios aí fermentados, que isso é coisa de laboratório, como eu digo, procurasse fazer uma opção mais viável economicamente, socialmente e ambientalmente. Que seria o plantio de espécies vegetais. O Marcelo Alexandre pergunta para o Dr. Rogério, como é feito o beneficiamento do samburá para venda? Olha, o samburá ainda está em processo da gente entender. Porque existe, como a doutora Bate relatou antes, tem um samburá seco, samburá mais úmido. Então, a gente precisa entender primeiro. Mas o que a gente tem feito? Aqui, a gente tinha pegado o samburá, retirado, e aí secado. Antes secava estufa quente. Hoje a gente faz estufa fria, porque aí não elimina certos, né, compostos. E aí, daí o seguinte, feito isso, a gente seca e vende. Mas eu, pessoalmente, a partir da pergunta do Silvio Jones, que é o seguinte, a gente tem usado para vender o próprio samburá úmido, que inclusive não precisa conservar em geladeira, e a gente vende isso ao gourmet. E ele compra e usa porque o úmido é melhor, ele faz a mostarda de Dijon, como aqui na Bahia, né, com o samburá.
E o interessante é que a gente tem vendido assim, em pacotinhos úmidos. Tem gente que quer secar, mas eu acho que secar vai tirar algumas substâncias, principalmente em forno, essas coisas, certo? Então, a gente passou desse estágio. Lá em Catu, onde eu trabalhava, muitos anos, o pessoal secava ele e fazia de rapé para cheirar. Era interessante, né? Então, você vê que o processo hoje é um processo utilizar ele úmido mesmo para venda, seja para a alimentação das abelhas, ou seja para o mercado gourmet, que é o que tem utilizado. Mas, futuramente, nós vamos ter um mercado que vai ser a utilização dos princípios ou dos princípios achados dentro desse produto para outras situações. Então, por exemplo, a própolis tem, acho que os fenóis, as flavonas, umas coisas assim, né? Que estão se retirando para utilizar. E a mesma coisa vai acontecer com o samburá, que vai ser o pólen também, né? O pólen pode contribuir para isso. Né? Mas, A próxima pergunta. Mas então tem que manter, desculpe, mas tem que manter então na geladeira ou congelado. Não, como ele já é fermentado. A vácuo? Nós fizemos uma análise, doutora, que a gente fez análise durante um ano. No caso, não mudava tanto a parte físico-química, principalmente, né? Não mudou e não havia contaminação microbiológica. A gente botava ele em vidros, né? Do lado de fora mesmo, como eu mantenho aqui. Agora, nós não fizemos análises profundas de saber se alguma outra... Ainda não está como muito... porque precisa mais estudos nesse sentido, não temos também. O Ricardo Helley fala e pergunta, né? Tenho visto muito debate sobre a presença de espatódia como ameaça às abelhas nativas. Qual a real ameaça desta espécie para as abelhas sem ferrão? Estaria relacionado ao teor de açúcar? Eu também vi, doutora Mônica e doutor Rogério, um debate no chat do YouTube, se o pólen também coletado a partir da espatódia também seria tóxico. Pelo que eu li, é o néctar, né, que é tóxico. O pólen, eu não li nada. Sempre se refere ao néctar da espatódia. Mas eu não vi nada. A maioria é condenada, como eu falei, em Santa Catarina paga a multa quem plantar espatódia e é proibido plantar nos jardins, nas ruas, etc. Não é mais permitido por causa disso. Agora, a pólen, acredito que não, mas eu não tenho prova sobre isso. Interessante o seguinte, que a gente tem que entender, como eu falei, certas plantas, aí, como eu contei do ninho, aí tem a espatódia, tem umas que podem ter o pólen, outras tem o néctar, outras nem tem, assim, tem outra parte, né? Então, é interessante que o pessoal, eu não vi também, quando o trabalho falou, falar de pólen, eu só vi falar de néctar, né? Néctar. Agora, para abelha sem ferrão, especificamente, falam sempre em apis. Não, mas tem as abelhas, os trigones. Também que morrem, né? Os trigoníneos, né? Que geralmente são mortos. Porque eu aqui tenho uma espatódia 2 pés ali, e analisei, até lá o pessoal também está fazendo trabalho, e a gente só viu essas espécies menores. Eu não vi nenhuma melípona lá morrer nisso. Então, é a preferência floral que a gente diz, né? Diz essas questões. Mas é uma planta exótica que tem problema de quebrar os galhos. Então, é bonita, tudo bem, mas acho que nós... Ela é muito bonita, mas temos coisa mais bonita aqui do que ela, com certeza, para a gente poder plantar. Né? A próxima pergunta é da Josiara Costa. Vocês têm algum trabalho sobre pólen encontrado nas abelhas do bioma Pampa? Tem os trabalhos científicos feitos sobre análise de mel e pólen do bioma do Pantanal, mas pouco tem. É Pampa. Acho que é Rio Grande do Sul. Pega também um pedaço. No Pampa deve ter lá, eu acredito que tenha o trabalho da doutora Betina, doutora Cídia, né? Tem um pessoal lá que deve ter trabalho, porque eu me lembro que tinha uma turma de lá da Rio Grande do Sul, que eles faziam muito trabalho. Tem uma professora, que eu esqueço o nome dela, que ela tem uma banca aqui, e ela também estava fazendo com isso. Então, tem o trabalho, pode observar que tem até, no Ministério do Meio Ambiente tem livro, e tem aí na internet, na Recepol. Deve ter, porque são recentes, não é muito antigo isso. Eu acho que a Betina, Cídia e a outra, que eu esqueço o nome, elas têm trabalho sobre isso. Pode ir aí, que nesse site que a gente disse, Recepol... A Soraya não, né? Soraya, não. Esqueço o nome dela. Eu também não sei. Pode ir no Recepol, que eu acho que você vai achar um livro lá sobre esse ambiente.
A última pergunta é do Silver Jonas. Méis monoflorais ou com menor riqueza têm tendência a ter maior produtividade e vice-versa? Mesmo lá, repete. Não, Eu acho que isso aí não depende. não. Depende da planta. Você pegar um O eucalipto, monofloral depende da região. Se você está é, perto de plantação de eucalipto na borda, aí pega. Mas, principalmente as sem ferrão, elas adoram a mata nativa, né? Elas escapam dessas agora, exóticas. agora mesmo, doutora, aqui tem uma planta que é a caiapônia, né? E essa caiapônia, já é uma abóbora do mato, é uma cucurbitácea. E ela está todo mundo aqui ó, plantando ela, porque ela floresce normalmente ou, 3 meses no ano. E abre as flores às 4 horas da tarde. E ela é muito mel. No ano passado eu tirei mel dela, que a gente fez análise polínica e verificou. Dela e da cupânia, que é chama cambotá, que é primo, é uma sapindácea, né? No caso. E nesse caso, essas duas espécies aqui dão os melhores mel nesse período aqui da Uruçucos, Emelipsis cutelaris. Então, aí, nesse caso, a espécie vegetal e o clima são fatores determinantes para dizer qual é a produtividade da colônia, entendeu? Como aí o Silvio Jonas está lá no Maranhão, ele sabe que a tiúba do Maranhão, a abelha mais produtiva dessas meliponinas, ela simplesmente prefere muitas plantas aquáticas, aquelas pontaderiáceas e outras coisas assim. Muitas dessas espécies, lá aqueles banhados enormes que tem lá no lagoas enormes que tem no Maranhão, e as espécies, tem um trabalho lá do pessoal do Maranhão que fez com pólen e mostrou que a maioria das espécies Temos produtoras trabalhos publicados no Maranhão. É que o professor Kerr, ele trabalhou um tempo lá, quando saiu do INPA, ficou um tempo no Maranhão lá, e deu curso e formou pessoal lá. Eu fiz uma vez um trabalho sobre mangue, no fundo da Baía de Guanabara, tinha uma região de área de mangue, e tinha um apicultor, junto com uma colega, e fizemos análise de mangue. Ela vai nas floradas, sim, ela usa. E também lá no Piauí, lá no delta do Parnaíba, eu nunca cheguei lá, mas falaram que tem uma forte apicultura lá nessa região alagada, né, do delta do lá no Parnaíba. delta do Piauí. Lá eu fui lá e, no caso, lá tem a Jandaíra e a Tiúba também chega lá, e tem uma questão assim, muita gente utilizar, muitas espécies dessas abelhas usarem a flor do mangue, porque o mangue não só é uma... Eu vi o trabalho da senhora, muito bacana, e, no caso, aí, o mangue não só é um tipo de planta, são vários tipos de planta, né? Várias. E aí, nesse caso, Só as 3 plantas do mangue, tudo bem, mas no fundo tem muitas outras plantas, né? Então, tem uma mesmo que é polinífera, que a gente descobriu agora, não estava é vendo o nome. risófora, dizem que é Muito animófora, boa de mangue. somnífera, lagunculária, aqui, Vicênia, atrás tem bicho. Não tem isso. Professora Muito bem. Bart, a Juliana, o Márcio Brasil, outras pessoas têm pedido se a senhora poderia falar como entrar em contato com a senhora para poder fazer análise de pólen, ou se existe algum local, alguma instituição que eles poderiam enviar para fazer essa análise de pólen. E qual seria o Eu não custo sei. também? Aqui no Rio, eles fazem na prefeitura, no Instituto Bromatológico, naqueles, mas cobram uma fortuna que nenhum apicultor paga, né? Eu fiz muita análise, mas agora eu estou presa em casa pelo coronavírus. Então, eu faço assim, eu colaboro em teses ou em trabalho, assim, com meia dúzia de amostras, eu posso fazer aqui em casa, etc. Mas laboratório mesmo não existe que faça. Eu sei no INCQS, na Fiocruz, eles faziam análise de pólen, mas na época já era R$ 800, e também eles fazem mais a parte química, né, do pólen, não a parte morfológica do pólen e a vegetação de origem.
Escrever, pode me dar meu e-mail, eu respondo, né? É o mais fácil. O que a Merrinho fez para a gente fazer essa conversa lá com o Rogério, né? Eu, você, vocês se prepararam, eu sei o trabalho que dá, você sofreu muito. E também Gesimar, mandar um abraço para ele, ou o Ivan, né? Carlos Ivan, mandar um abraço para ele, e agradecendo o convite. E felicitando a Merrio, que, apesar de todas as dificuldades, está avançando com nossas miliponas. Obrigado também. Queria agradecer também a Rio, agradecer a doutora Bart aí e dizer Ao Luiz Alberto, e dizer que isso aí para mim foi fantástico, né? Porque depois de uns 40 anos. Não, você ainda tem os velhos lauros que eu fiz? Né? Quem diria? Eu queria agradecer e dizer que qualquer coisa estamos disponíveis.